essa separação das isomerias. Nós estamos aqui, ó, isomeria geométrica, isomeria ótica, tá? Então, a isomeria espacial, ela é muito mais interessante do que a isomeria constitucional, porque a isomeria espacial, a gente vai ver casos que, vamos dizer assim, intervêm diretamente nas nossas vidas, tá, pessoal? São coisas que realmente fazem sentido para as nossas vidas. Por exemplo, observa aqui essa estrutura, ó. Para vocês observar essa estrutura. Ó, vocês veem as pessoas falarem, né, os nutricionistas, os médicos, os educadores físicos e, infelizmente, também os coaches, né? Que assim, você pode ser um nutricionista, você pode ser um médico, você pode ser um educador físico. Agora, coach, qualquer um pode ser. Não sei se vocês entenderam aí minha ironia, né? Muita gente vai na internet, dá palpite e diz que é coach, né? Mas vamos lá. Às vezes o coach, ele tem formação, né? E às vezes ele não tem. Quando ele não tem informação, pessoal, olhe, cuidado. Cuidado quando você tem uma pessoa falando coisas para você e essa pessoa não tem informação. Pessoal, um momentinho. Olha só. Então, nós temos aqui essa estrutura. Nós temos aí essa estrutura, que é de uma estrutura de um ácido graxo. Marcelo, o que é ácido graxo? Um ácido graxo é um ácido carboxílico. Tá, pessoal? Um ácido carboxílico é um ácido graxo, tá? Mas, por que o nome graxo? O nome graxo é porque ele tem uma longa cadeia. Tá? Um ácido graxo é um ácido carboxílico de uma longa cadeia carbônica. Beleza? E por que esse nome graxo? Por que esse nome graxo? Um ácido graxo tem isso. Vamos aqui para o quadro, só um pouquinho aqui no quadro. Deixa eu ajustar aqui a câmera para o quadro. Ó, o que acontece? Isso aqui é um ácido carboxílico pequeno. Certo? Vamos botar aqui. Ó. Aí. Dupla O, OH. Certo? Dupla O, OH. Beleza, pessoal? Esse ácido carboxílico tem, ó, um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e tem esse aqui, beleza? Esse é um ácido carboxílico de cadeia normal, assim, pequena, tá? Ok? A gente representa, quimicamente, um ácido com a cadeia maior, a gente vai colocando mais estruturas. Tá? A gente vai colocando mais estruturas, tá certo? Então, dupla O, OH. Olha esse ácido aqui, que eu botei aqui embaixo. Esse também é um ácido carboxílico, mas não é igual àquele. Tá? Não é igual àquele. Presta atenção aqui numa coisa que eu vou falar para vocês. Ó. Essa cadeia aqui, ó, essa parte aqui é a parte apolar de uma cadeia carbônica.
É a parte apolar. Por que a parte apolar, Marcelo? É onde a gente tem as ligações carbono e hidrogênio, que são ligações apolares. Tá? Isso aqui é a parte polar. Essa é a parte polar. Tudo bem? Parte apolar e parte polar. Vamos lá, vamos ver se vocês estão bem de recordação de primeiro ano. O que acontece? Vocês sabem que as moléculas, elas se ligam umas nas outras por forças intermoleculares, né? Muito bem. Essas forças intermoleculares são de vários tipos, tá? São de alguns tipos. Por exemplo, aqui, quando uma molécula se liga, por exemplo, eu tenho duas moléculas ou mais desse mesmo ácido, aqui essas moléculas, por exemplo, a molécula de um outro ácido, ela vai se ligar nessa molécula aqui através de ligações chamadas ligações de Van der Waals, que são ligações fraquinhas. Já ouviram falar das ligações de Van der Waals? São interações bem fraquinhas. Essas ligações de Van der Waals, elas acontecem em estruturas apolares, tá? Também chamadas de força de polo induzido, tá? Uma molécula está no espaço viajando, né? Ela está no espaço ali, tá? E tem outra molécula perto dela, e outra, e outra, e outra. Como aqui a gente tem uma polaridade muito pequena, a polaridade aqui é muito pequena, é praticamente apolar, o que acontece? Uma molécula dessa vai interagir com a outra muito fracamente, tá? Muito fracamente. Então, a gente vai ter ali uma aproximação, mas uma interação muito fraca. Aqui no polo, aqui é o polo da molécula, aqui é onde tem polaridade. Por que tem polaridade? Porque eu tenho um átomo aqui bastante eletronegativo, que é o oxigênio, ó, bastante eletronegativo, e eu tenho aqui um átomo eletropositivo, que é o hidrogênio, tá? É aí que tem o polo, é aí que tem a parte polar, tá? Então, quando duas moléculas se encontram, e essas duas moléculas têm essa parte polar, aí a gente vai ter uma interação chamada dipolo-dipolo. Vamos lá, pessoal. Eu preciso da interação de vocês, tá? Preciso da interação de vocês. Forças de Van der Waals. Van der Waals. Vocês sabem o que é força de Van der Waals? Força de Van der Waals. Força de Van der Waals é uma força fraca entre moléculas. Ela vai gerar um dipolo chamado dipolo induzido. Tá? Dipolo induzido. Quando é que acontece isso? Isso acontece em estruturas apolares. Estruturas apolares. Tá? Professor, quando é que a gente vê esse assunto? Esse assunto vocês veem em Química 1. Assim quando terminam ligações químicas. Eu, particularmente, dentro eu estou dando agora Química 1, peguei a turma de Química 1, e eu estou dando isso dentro de ligações químicas, tá? Essas forças intermoleculares. Então, existem ligações químicas polares e ligações apolares. As ligações polares é quando a gente tem um elemento muito eletronegativo com um elemento pouco eletronegativo, tá? A gente tem as ligações químicas polares. Quando a diferença de eletronegatividade é pouca, é pequena, a gente vai ter estruturas apolares, tá? Polares e apolares. Numa mesma molécula, a gente pode ter uma parte polar e uma parte apolar, tá? Uma parte polar e uma parte apolar. Tá bom? Numa mesma estrutura. Então, a gente tem nesse ácido aí que eu estou marcando em cima, uma estrutura polar e uma estrutura apolar, tá? Embaixo, professor. Embaixo também. Vocês estão vendo que embaixo a estrutura apolar é bem maior? Não tem como a gente fazer agora aqui uma revisão dessa parte. Eu posso fazer uma aula depois para vocês de forças intermoleculares. Vocês percebem
que a gente está tendo aqui a gente tem uma cadeia aqui. A parte apolar é bem maior. Ó. Essa é a parte apolar. Tá? Essa é a parte polar. Beleza? Essa é a parte polar. Tá? Essa é a parte polar. O que acontece? Quando um ácido carboxílico ele tem uma cadeia muito grande, como essa segunda que está aí, essa segunda cadeia, não existe uma molécula solta sozinha no tempo. Sempre ela tem outras iguais a ela acompanhando, né? Sempre vamos ter o quê? Vários mol, né, pessoal? Vários mol de moléculas. O que acontece? Essa cadeia de baixo, ela não tem uma cadeia carbônica maior, né? Como ela tem uma cadeia carbônica maior, imagine essa molécula de baixo interagindo com outras iguais a ela. Ó, deixa eu tentar fazer aqui, ó. Ó, imagine outra molécula igual a essa aqui. Outra molécula igual a essa aqui, ó. Imagine que essa molécula é igual a essa aqui, tá? Como é que essa molécula pode interagir com essa? Ó, essas duas moléculas, elas podem interagir de duas maneiras. Através da parte apolar e através da parte polar. Tá? As moléculas, elas interagem umas com as outras. Professor, duas moléculas desse ácido aqui de cima também vão interagir a parte apolar com a parte polar? Sim. Outra molécula vai interagir apolar com apolar e polar com polar. Imagina essas duas aqui de baixo. A interação, ela vai ser mais forte. Acho que eu não estou conseguindo chegar, mas vou tentar chegar. Ó, a interação vai ser mais forte entre duas moléculas que estão lá em cima. Se fosse, imagine duas daquela lá de cima, ou duas dessa de baixo. Onde é que a gente vai ter a interação mais forte? Duas moléculas daquela lá de cima ou duas da de baixo? Onde é que a gente vai ter a interação mais forte? Olha, a interação de duas moléculas dessa de baixo, ela vai acabar sendo uma interação maior. Por quê? Porque as cadeias carbônicas são maiores, tá? Em cima, a gente vai ter, se eu tivesse outra molécula igual àquela de cima, a parte apolar interage com a parte apolar da outra, por dipolo induzido, tá? E a parte polar interage com a parte polar da outra também, tá? Essa interação polar com polar, nesse caso, a gente chama de dipolo-dipolo. É uma interação chamada dipolo-dipolo, tá? Então, aqui temos a interação dipolo-dipolo e aqui uma interação dipolo induzido, tá? O que é que vai acontecer? A interação da molécula de baixo, como ela é mais forte, isso muda o estado físico. Esses ácidos carboxílicos com a cadeia grande, como eles interagem mais fortemente, o estado físico deixa de ser um líquido normal, tá? Deixa de ser um líquido normal e passa a ficar sendo um líquido com maior viscosidade, tá? E vai se tornando mais oleoso. Pode chegar a um ponto que se torna até uma graxa. Aí vocês vão entender porque o nome ácido graxo, tá? Os ácidos graxos, eles são estruturas orgânicas que têm uma grande cadeia carbônica e, pelo fato deles serem grandes, o estado físico deles é líquido e pode até ser sólido, tá? Eles podem ser óleos e podem ser graxas, tá? O primeiro ácido carboxílico, quem é? Né? O ácido metanóico. O ácido metanóico é o ácido da formiga. É o ácido que está na formiga, é o ácido do marimbondo,
tá? A abelha. Esse ácido é o quê? É um líquido, tá? Ácido etanóico. O ácido etanóico, que é o ácido acético, é um líquido, beleza? Os ácidos de cadeia carbônica pequenas, eles são líquidos. Quando eu vou crescendo a cadeia carbônica, vai aumentando a interação entre elas. A interação vai aumentando. Essa interação vai fazendo que o estado físico vá sofrendo modificações, tá? Então, um ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia grande e que o estado físico deles é oleoso ou graxa, tá? Beleza? Se entendeu mais ou menos, me diga, por favor, porque é importante vocês saberem esse conceito de ácido graxo, tá? Então, ácido graxo são ácidos carboxílicos de longas cadeias. Esse nome graxo vem de graxas, tá? Deu para entender, galera, mais ou menos? Porque, assim, para explicar essa parte de força intermolecular, seria só uma aula só para isso, tá? Vocês conseguem entender mais ou menos assim, o que eu quis explicar para chegar nos ácidos graxos, né? A gente tem que, Hillary, a gente tem que pensar que uma molécula, ela nunca está sozinha, que ela interage com outras iguais a ela, né? Eu não tenho só uma molécula de uma substância. Então, quando eu tenho várias moléculas, essas moléculas interagem entre si, tá? Elas interagem. Em química orgânica, essa interação depende do tamanho da cadeia, tá? Em química orgânica, essa interação depende muito fortemente do tamanho da cadeia, tá? Também depende dos grupos funcionais. Dá sim, Michael. Dá sim. Um óleo é ácido, né? Então, uma base a gente consegue neutralizar, tá? E formar um sabão ou um detergente. Geralmente forma um sabão, viu? Quando você neutraliza o óleo de cozinha, você forma um sabão. Olha só, detergente a gente pode fazer, mas é uma reação um pouco diferente. Então é o seguinte, Hillary, quando as cadeias carbônicas são maiores, e a gente imagina várias moléculas, a interação aumenta. A interação entre elas, tá? E essa interação entre elas vai alterar o estado físico. Quanto mais interação, mais o estado físico tende a ser condensado, tá? Isso vai mexendo com o quê? Se for líquido, o estado físico inicial, quanto mais interações, esse estado líquido vai sendo mais, vai aumentando algumas propriedades, como, por exemplo, a consistência. Vai ficando mais viscoso, mais viscoso, mais viscoso, tá? Os óleos são viscosos, não são viscosos? Os óleos. Então, a viscosidade de um óleo é uma consequência de quê? Da interação entre as moléculas, tá? Ó, a viscosidade entre as substâncias, elas são uma função do tamanho da molécula. Deixa eu mostrar aqui essa tabelinha para vocês, ó. Eu vou pegar aqui uma tabela que está na internet aqui. Vou pegar aqui uma tabelinha, vou copiar e vou colar, tá? Vou copiar essa imagem para ver se vocês realmente assim não ficam com dúvida nisso, que é importantíssimo vocês entenderem isso aqui. A tabela aqui não ficou boa, né? Deixa eu pegar outra tabela. Copiar. Vamos lá, eu peguei aqui uma tabela qualquer, tá, pessoal? Uma tabela aqui da internet, depois eu apago ela, tá? Alguma aula de química aqui, eu achei. Ó. Olha aqui para essa tabela, né? Eu ainda estou apresentando, agora eu vou apresentar para vocês. Vou apresentar para vocês. Olha aqui, eu peguei uma tabela na internet, olha aqui, ó. A tabelinha, tá vendo? Ó.
viscosidades de uma série de hidrocarbonetos a 20 graus. Vocês estão vendo que aqui eu estou indo do hexano até o decano. Vocês estão vendo? Do hexano ao decano. O que é que está aumentando aqui? O número de carbonos, né? Olha como aumenta a viscosidade. Por que aumenta a viscosidade? Porque aqui o número de interações é maior. Eu tenho 10 carbonos. Beleza? Eu tenho 10 carbonos. Então, eu vou ter mais interações. Tá? Quando eu tenho mais interações, quer dizer o quê? Mais aproximação. Isso aumenta a viscosidade. Isso aqui é uma unidade de viscosidade chamada poase. Poase. Poase significa... Poase é uma palavra em francês, que significa poise. Poise. Viscosidade. É a unidade de viscosidade, tá, pessoal? Aqui, ó. É unidade de viscosidade no sistema internacional, tá? É chamada de poase, tá bom? Poase é o Pascal vezes o segundo. Chamada de poase. É uma palavra francesa, ok? Muito bem. Dá para entender que quanto mais carbonos tiver a cadeia, ela vai ter mais interações, né? Dá para entender? Então, quanto mais interações, mais o estado físico vai se tornando mais condensado. Ou seja, no caso dos ácidos carboxílicos, eles passam de líquidos simples, passam para ser óleos e graxas. Por isso o nome ácido graxo. Tá? Quando alguém perguntar a você, sabe o que é um ácido graxo? Você vai dizer, sei. Um ácido graxo é um ácido carboxílico de grande cadeia. Pronto, só basta responder isso. É um ácido carboxílico de grande cadeia. Tá? Beleza? Quando o médico, nutricionista, educador físico, pede para você não ingerir grandes quantidades de gorduras saturadas, está falando disso aqui, ó. Está falando desses ácidos graxos aqui, ó. Ácidos graxos com essas cadeias aí, tá? Por quê? Porque essas cadeias são muito estáveis. Elas são muito estáveis. E o nosso corpo não consegue quebrar isso aí. Tá? Não consegue quebrar. Por que não consegue quebrar, Marcelo? Porque são ligações sigma muito fortes. Tá? E aí vocês viram no primeiro ano as ligações sigma. São ligações sigma. Nosso corpo não tem enzima para quebrar isso aqui. Tá? Então, isso vai entupir as veias. Por que entope as veias? Porque é graxo. É graxa, não passa facilmente pelas veias. Tá? Isso aqui se junta no sangue. Tá? O famoso sangue de manteiga. Né? Uma expressão muito usada. Sangue de manteiga. Beleza? Então, isso se acumula, pessoal. Se acumula e forma trombos. Tá? Forma trombos. Esses trombos aumentam a pressão. Tá? Causa infarto. Beleza? Causa AVC. Acidente vascular. Causa infartos. Ok? Muito bem, voltar para lá. Vamos voltar para cá. Ó, o que acontece? Mas existem os ácidos graxos insaturados também. Tá? Existem os ácidos graxos insaturados. A vantagem de você consumir uma gordura insaturada é porque aqui são ligações duplas. A ligação dupla, como ela tem uma ligação pi, eu consigo quebrar isso aqui, ó. Tá?
A ligação π é mais fraca. Então, eu consigo quebrar. Se eu consigo quebrar, percebam. Em termos de reatividade, pessoal. Em termos de reatividade, nunca esqueçam, tá? Vou escrever aqui no chat. Baguncei meu cabelo agora. Em termos de reatividade. Vamos ter ligação tripla mais do que dupla e a dupla mais do que as simples. Mais do que as ligações simples. Então, estruturas que têm ligações triplas são mais reativas do que as duplas. Tá? E as estruturas que têm ligações duplas são mais reativas do que as simples. Por um simples motivo. Essas estruturas que têm ligações triplas e duplas são ligações π. E as ligações π são mais fracas. Outra coisa. Quando a gente tem muita ligação química, uma perto da outra, isso não é uma condição muito estável. Os elétrons gostam de ficar mais próximos ou mais distantes uns dos outros. Tá? Deixa eu perguntar uma coisinha a vocês. De química. Olha, a gente está conversando sobre química. Muito importante falar de química. O que é que vocês acham? Que o carbono... Vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu botei. Eu botei aqui em isomeria. Eu botei aqui. O que é que vocês acham? Vocês acham que o carbono prefere fazer... Vocês acham que o carbono prefere fazer 4 ligações simples ou uma tripla e uma simples? O que é que vocês acham? O carbono prefere fazer 4 simples ou uma simples e uma tripla? Qual é mais estável para ele? Uma simples e 3 triplas. E uma tripla. E é por quê? Que é mais reativo? Eu Ao acho que contrário. são as quatro ligações separadas, porque assim, se ele perder um, ele não vai perder 3 elétrons de uma vez, ele só vai perder um. Assim, vamos lá. Ele prefere fazer as 4 simples, mas não é por conta de perder as 3 de uma vez, não. Ele prefere fazer as 4 simples porque essa estrutura é mais estável do que essa. Porque aqui a gente tem um acúmulo de elétrons numa mesma região. Entendeu? Ó. Aqui a gente tem vários elétrons numa mesma região, apenas separados por orbitais. Tá? Aqui uma ligação π, ligação sigma. Aqui ele consegue separar os elétrons em distâncias muito maiores. O tetraedro, eu consigo separar os elétrons numa distância muito maior. É a estrutura mais estável que existe, é o tetraedro. Tá? Então, ele não prefere fazer essas 3 ligações. Ele faz, mas ele não prefere. Tá, pessoal? Ele prefere fazer essas 4 aqui, ó. Tá? Então, quem é mais reativo? Isso aqui é mais reativo. O que é mais reativo? É a estrutura menos estável. Essa é a estrutura menos estável, é a mais reativa. Depois vem essa. E essa é a menos estável. É a mais estável. Tá? A menos reativa é essa aqui. Tá certo? Então, presta atenção. Quando você se alimenta de uma gordura insaturada, um ácido graxo insaturado, é mais fácil para as nossas enzimas quebrarem essa ligação dupla. Quando eu quebro a dupla, eu divido isso no meio. E aí o corpo absorve melhor. Tá certo? Quando eu quebro a dupla, eu divido isso no meio e o corpo absorve isso melhor. Tá? Então, a primeira parte dessa aula é a gente observar que isso está no nosso dia a dia. Tá? A gente observar que isso está no nosso dia a dia. Beleza? Agora, vem a segunda parte da nossa aula, que é entender que existe uma isomeria aqui.
vai começar agora. Hoje eu vou dar só os conceitos iniciais. Esse ácido aqui, ele tem, ó, um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejam que é o mesmo ácido, a mesma fórmula, né? A mesma fórmula molecular, tá? Mas vejam que nessa estrutura eu tenho 2 carbonos aqui numa dupla e tem esses 2 hidrogênios aqui, ó. Beleza? Aqui embaixo eu tenho os 2 carbonos na dupla, mas eu tenho esses 2 hidrogênios em lados opostos agora. Ó, esse está oposto a esse. Tá? Os ligantes aqui estão em lados opostos. Isso configura espacialmente, estamos falando de uma estrutura espacial, isso não é uma estrutura plana, por isso que esse nome isomeria plana não existe. Tá, pessoal? Aqui a gente tem uma estrutura espacial, aqui está cheio de carbono sp3, né? Esses carbonos aqui são tudo sp3, ó. Então, você vê que isso aqui é diferente disso aqui, ó. Quando acontece isso, num composto químico que tem uma ligação dupla, a gente diz que aqui a gente tem uma isomeria geométrica, geometrias diferentes, tá? A gente chama isso aqui de isômero cis. Cis quer dizer basicamente igual, tá? A palavra cis quer dizer igual. Se você for aqui na internet botar, o que significa cis? Significa cis. Cis Aqui também é fala, usado como identificação de gênero, por isso que apareceu isso. né? Porque sempre aparece o que está mais sendo pesquisado, né? Então acho que agora no meio está sendo mais pesquisada essa questão de gênero. Tudo bem, pessoal. Mas em química, né? Tem a mesma utilidade, tá? Um pouco diferente, mas tem a mesma utilidade. Cis quer dizer, na química, quando a gente tem a mesma estrutura do mesmo lado ou do mesmo plano. Então, aqui nós temos, ó, os 2 hidrogênios, 2 ligantes no mesmo plano, tá? Se eu passar aqui uma linha imaginária nessa molécula, esses 2 hidrogênios ficam no mesmo lado, no mesmo plano, tá? Nesse plano superior. Se eu dividir aqui essa molécula no meio, eu vou ter uma parte inferior e uma parte superior. Esses 2 hidrogênios estando no mesmo plano superior ou inferior, eu vou ter um isômero cis, tá? Se eu passar uma linha e esses 2 hidrogênios estiverem em planos diferentes, eu vou ter um isômero trans, tá bom? Eu vou ter um isômero trans. Então, vai acontecer esse tipo de isomeria chamada isomeria geométrica. Isomeria geométrica é uma dessas aqui, ó. A primeira, ó, a isomeria geométrica, quando a gente tem esse tipo de estrutura com ligação dupla, tá? Ligantes em lados iguais é cis, ligantes em lado diferente é trans. Professor, beleza. Mas o que é que isso vai ser importante? Isso vai ser importante porque esses 2 compostos são diferentes. Parecem ser o mesmo, eles têm a mesma fórmula, mas eles têm propriedades totalmente diferentes. Tá? Só o fato desses hidrogênios estarem em lugares diferentes vai dar propriedades diferentes. Tá? Então, são 2 compostos que têm a mesma fórmula, mas são diferentes em suas propriedades físicas. Tá? No desenho de esqueleto, né? De traço, como a gente faz, fica assim. A gente tem que se acostumar, tá, pessoal? Na forma de esqueleto, as estruturas trans, elas são simbolizadas assim, tá? A ligação dupla vai estar aqui e a gente vai ter esse formatozinho aqui, ó, para simbolizar o trans, tá? A ligação dupla, ela vai estar pegando um carbono que está embaixo
e um carbono que está em cima. Ó, um carbono de baixo e um carbono de cima. A estrutura cis, você vai conseguir diferenciar porque essa parte aqui é mais reta, tá? Ó, uma partezinha mais reta. Não existe uma grande diferença aqui, tá? Esse carbono e esse carbono, eles estão quase praticamente no mesmo plano, tá? Então, isso aqui é o cis e isso aqui é o trans. Com o tempo, a gente vai se acostumar, tá bom? Então, se for numa estrutura aberta, é fácil de ver, né? Mas se for numa estrutura esqueletal, esse é o trans e esse é o cis. Perceba que o tamanho da cadeia é a mesma, tá? Se eu for contar aqui o número de carbonos, é o mesmo, tá bom? Deve ser o mesmo, né? Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza, pessoal? 18. Tá? Onde é que está a dupla? Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está entre o 9 e o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Então, se trata da mesma fórmula, tá? Mas são compostos diferentes. Tá bom? Se trata do mesmo ácido carboxílico, porém, com estruturas diferentes, portanto, com propriedades físicas diferentes, tá? Esse ácido carboxílico aqui é um ácido carboxílico de grande cadeia, né? Que ele tem 18 carbonos, né? Então, é um ácido grande. É um ácido graxo, tá bom? Aqui, ó. Essa imagem não dá para ver muito bem. Ácido oleico. Ácido oleico. Olha aqui, o ácido oleico. Olha aí, é o nosso ácido lá que a gente está procurando, tá, pessoal? Imagens, imagens. Aqui as imagens. Ácido oleico, cis e trans. As imagens não são tão boas. Eu precisava de uma imagem melhor. Essa aqui é melhorzinha. Copiar. Peraí, tá, pessoal? Estou ajeitando aqui para a gente conseguir chegar numa... Beleza, pessoal. Ó, ácido oleico tá? O ácido oleico e o ácido eládico, tá? Ele muda a nomenclatura. Não se preocupe com a nomenclatura, tá, pessoal? Só se preocupe com a cadeia. Ó, aqui nós temos a cadeia, aqui a forma cis, ó, a forma cis, e aqui a forma trans, como a gente tinha visto. Nessa forma trans, um hidrogênio está embaixo e o outro está em cima. Beleza? Ó, um hidrogênio está aqui embaixo e o outro vai estar aqui em cima. Então, forma cis, forma trans. Deixa eu ver se na internet tem mais algum exemplo. Aqui é mais difícil de ver, que é um desenho da molécula. Essa forma aqui é bem interessante. Pronto, essa forma aqui é bem interessante. Copiar a imagem. Aqui ele já mistura alguns ácidos, tá? Deixa eu botar aqui um novo slide. Aqui ele já mistura alguns ácidos. Isso aqui é bom a gente mostrar, vocês verem, porque aqui já é uma outra abordagem que eu vou fazer também. Ó. Preste atenção, pessoal, aqui,
que aqui ele utilizou uma outra forma de mostrar. Ó, essa cabecinha aqui é a parte polar da molécula, tá? Essa cabecinha aqui preta é o C-O-OH, tá bom? Quando vocês virem um desenho desse, em algum livro, essa cabeça é a parte polar. E aqui a cauda é a parte apolar. Viu? Ó, polar e apolar. Polar e apolar. Então, esse é o ácido esteárico. Tá, pessoal? Esse é o ácido esteárico. Aqui ele só mostrou a forma cis, tá? Só mostrou a forma cis. Não tem a forma trans. E esse é o ácido oleico. O ácido oleico, ele, na forma cis, é chamado de oleico, e ele, na forma trans, é chamado de eládico, tá? As cadeias têm o mesmo número de carbonos. Esse aqui, ó, tá aqui a dupla, aqui cis, ó, e aqui o trans, que é aquele mesmo que a gente tinha visto, esse aqui, ó, tá? Esse aqui não tem a forma trans, por isso que aqui é 0. Ele não tem a forma trans, tá? Ok, deixa eu mostrar mais aqui a vocês. Pronto, na verdade, se vocês quiserem pesquisar mais, vocês podem. Isso é um mundo de coisas, tá, pessoal? Ó, esse ácido aqui ele é duplamente cis, tá? Ó, o cis e o trans. Ok? E essa parte de... É uma coisa bem interessante, né? É uma coisa bem interessante. A aplicação para a gente poder fechar a aula, tá? Que existem os exames que a gente vê no exame de sangue, tá, pessoal? Que mostra se você tá ou não com uma grande quantidade de gorduras, né? Desses ácidos aí saturados, que é o exame de colesterol e triglicerídeos, tá? Então, quando você tem muito triglicerídeos alto, isso é ruim, tá certo? Quando os triglicerídeos está muito alto, você está com um risco aí, tá? É importante, tá bom? Então, é interessante que você diminua esses triglicerídeos, tá? Não sei se vocês fazem exame de sangue. Vocês são jovens, né, também. Vocês são jovens também, não sei se vocês estão, assim, necessitando tanto assim, né, dos exames. Mas aqui tem uma tabelinha, ó, uma tabelinha dos triglicerídeos, ó. Esses triglicerídeos, eles mostram as gorduras, tá? Então, o desejável para adolescentes, né, vocês estão ainda nessa etapa aqui, ó, o desejável é que seja menor do que 100 miligramas por decilitro, tá? Menor do que 100. Para os adultos, o desejável é que seja menor do que 150. Tá? O máximo entre 150 e 200. Tá? Outra coisa que se relaciona com essas gorduras é o colesterol. Tá? Outra coisa que se relaciona, que isso aqui é uma aplicação, o Enem adora isso. Outra coisa que se relaciona é o colesterol. Vamos lá. Com relação ao colesterol, deixa eu diminuir esse para aumentar o do colesterol. Ó, com relação ao do colesterol, é interessante que o colesterol, existe o colesterol total e existe as frações, né? Esse colesterol ruim, ele está associado também com essa ingestão de gorduras, tá, pessoal? Então, o colesterol ruim, ele é interessante que para todo mundo ele esteja menor do que 110. Mas aqui tem uns valores mais específicos, né? Adultos maiores que 20 anos. Eles sejam menor que 130. Tá? Seria interessante. E o colesterol bom, é interessante que ele esteja maior do que 40. Tá?
maior que 40. O meu colesterol bom, ele é 51 atualmente. O meu colesterol bom, ele é 51, tá? O meu colesterol ruim, ele em adultos tem que ser menor, o colesterol tem que ser menor do que 190. O meu é 150, se não me engano. E o meu triglicerídeos é menor, só para... Eu fiz exame de sangue semana passada, tá, pessoal? Fiz um exame de sangue. Né? Ó, o meu colesterol bom é 51. O meu colesterol ruim é 160. Tá? Então, eu estou aqui menor que 160, menor que 190. O meu triglicerídeos é 77. Tá? Então, eu estou com triglicerídeos bom. 77. Eu estou com triglicerídeos de menor que criança e adolescente. Tá? Eu estou com triglicerídeos menor do que o que é recomendado para criança e adolescente. Ou seja, estou com triglicerídeos muito bom, né? 77 miligramas por decilitro, tá? Miligramas por decilitro, beleza? Então, isso aqui é a parte da aplicação, tá bom? Na próxima aula, a gente vai mergulhar profundamente, vou usar mais o quadro. Hoje a gente introduziu um conceitozinho de geometria espacial, cis-trans, tá, pessoal? Geometria, isomeria espacial, isomeria espacial, cis-trans. O nome dessa isomeria é cis-trans, tá? Isomeria espacial cis-trans. E essa isomeria, ela é mais conhecida como isomeria geométrica, tá? Isomeria geométrica. Hoje eu passei as aplicações, o conceitozinho inicial. Próxima semana a gente aprofunda mais. Quem está na recuperação, vai aparecer uma avaliação de recuperação, vou avisar no grupo, tá? Um beijo, muito obrigado pela atenção de vocês.